Um problema muito frequente que eu tenho me deparado aqui no canal são de pessoas que elas têm feito tudo certo no banco, mas de alguma forma parece que esse limite não aumenta. Ela já tem insistido bastante, tem tentado em outras instituições, feito ali da forma correta, mas não aumenta. Então nesse vídeo eu vou te explicar o motivo de você não estar conseguindo um limite mais alto no seu banco, mesmo que você esteja fazendo tudo certo, fazendo pagamentos, movimentações, recebimentos, entre outras coisas. Mas antes de começar, aqui na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com os melhores cartões e contas do momento para aprovação. Você quer ser aprovado com facilidade? Lá tem uma lista atualizada para você. Vamos lá, primeira coisa é o cruzamento de dados. Isso aqui pode acontecer sim. Se você tem aí parentes muito próximos que têm restrições internas naquele banco, pode acontecer do banco identificar que você é parente daquela pessoa e por algum motivo ele gerar esse tipo de restrição. Isso não vai acontecer com todo mundo, mas alguns casos pode ter esse tipo de situação, onde você faz tudo certo, você recebe o seu pagamento, nunca teve atraso de nada, nunca esteve negativado, mas teve algum parente seu que já teve negativação naquela instituição, ou em uma instituição parceira deles, ou próxima que eles conseguiram consultar, e por meio desse cruzamento de dados ele pode gerar essa restrição. E por meio do Open Finance esse cruzamento ficou mais detalhado ainda. Por quê? O banco ele não vai conseguir acessar o Open Finance de outro parente seu. Porém, se aquele outro parente tem conta nesse mesmo banco que você tem conta, e aquela pessoa ativou o Open Finance dela, aquele banco ele viu que nas outras instituições aquela pessoa teve negativação ou alguma coisa e pode ter gerado essa restrição ali na conta dela. E por isso, isso meio que é como se fosse um vírus, né, que infecta um e aí começa a espalhar. Pode acontecer. Lógico que não é um padrão, isso não é algo que todos os bancos vão gerar, mas alguns casos específicos pode ter esse tipo de cruzamento, principalmente parentes mais próximos. Agora, sei lá, o seu primo estava devendo, isso não tem nada a ver. Mas às vezes, por exemplo, ali sua esposa, seu esposo, ou até no caso dos seus pais, caso você ainda tenha ali um vínculo ali de morar na casa dos seus pais, coisas do tipo, pode o banco de alguma forma descobrir isso e ter esse cruzamento de informações e acabar prejudicando você que não tem nada a ver com a história, que é meio que o banco ele pensa assim, ah, se essa pessoa bem próxima dele ficou assim, pode ser que ela induza essa pessoa a ficar assim também, ou por algum motivo a situação financeira familiar não está boa, ele também pode contrair dívidas e às vezes o banco criar esse tipo de restrição. Negativações em outras instituições também, esse cruzamento vai vir por meio do Open Finance ou, se você não ativar o Open Finance e falar assim, não, vou esconder tudo, ele acessa o registrato pelo SCR, que é um relatório do seu crédito liberado no mercado. Pelo SCR ele consegue ver as instituições que você tem crédito vencido, que foi aquela que você gerou um prejuízo e não gerou pagamentos. Então esse cruzamento de informações te afeta sim em outra instituição. Mesmo que essa negativação já tenha sido negociada ou pago, o banco ele pode optar em não ofertar mais crédito para você, mesmo que você já tenha pago. Pode acontecer. Não é uma regra, o que eu estou falando aqui não é para todos os casos, mas pode ter, às vezes você já testou de tudo, essa pode ser uma possibilidade para algumas pessoas. O segundo é o risco CPF elevado. O que é o risco CPF? É o seu risco de crédito no geral. É quanto de crédito o mercado liberou para você e quanto você recebe. Ele vai cruzar e entender o seu risco. Por exemplo, você ganha R$2.000, só que de limites de crédito você tem no mercado aí 10, 15 mil reais. Está muito acima da sua renda. Quanto você usou desse crédito? Ah, usei 100%. Ou seja, se você ganha 2 mil, está usando 15 mil de crédito, você acha que algum banco vai liberar alguma coisa para você? Não vai. Então eles podem sim analisar. Muito crédito acumulado em outros bancos, crédito liberado mais alto que a renda. Em algumas instituições isso pode ser relevante. Tem outros bancos que não ligam tanto, mas pode acontecer. Comprometimento da renda, quanto dessa renda você já está usando com esse crédito liberado. Terceiro, muitas contas paradas. Aqui também pelo registrato ou pelo Open Finance o banco ele consegue consultar. Então, muitas contas abertas com saldo zero. SCR, CCS e Open Finance são os relatórios que o banco pode consultar e ver que você tem várias contas abertas que você não utiliza, ou estão inativas ou estão paradas sem nenhuma movimentação, mas ainda não ficaram totalmente inativas. Crédito também não utilizado, ele vai ver quanto você tem de crédito liberado e viu que você não usou boa parte desse crédito. Possivelmente ele pode não liberar mais crédito para você ou até não te aprovar em crédito, porque ele viu que você já tem ali um crédito não utilizado e já é suficiente para você, por exemplo. Contas antigas sem movimentação também pode ser consultado. Então, sobre esse crédito não utilizado, quando a gente fala em utilização de crédito, toda utilização tem que ter um equilíbrio. Então, se você usa muito, dependendo da sua renda, eu não estou falando de uma pessoa que ela ganhou R$200 de limite no cartão. É lógico que ela tem que usar tudo, que se ela não usar tudo,
né? O banco ele vai ver que não precisa aumentar. Agora, se você tem, por exemplo, você ganha 2 mil, você tem 10 mil de limite, se você usa todo esse limite, é prejudicial, porque o banco ele viu que você está comprometido. Então o banco ele pode esperar você pagar essa dívida para assim ele fazer uma oferta de crédito para você. Então não quer dizer que o seu histórico de crédito está comprometido, mas por aquele momento o banco ele pode dar um stand-by ali, pausar essa análise, porque ele vai esperar para ver como será esse comportamento, se você irá pagar em dia ou não. Por isso que o seu histórico de crédito é importante. Muita gente tem pressa e essa pressa pode acabar atrapalhando. O quarto é o cliente de relacionamento básico. O que seria o relacionamento básico? É o cliente que não usa nenhum produto do banco. Então o banco oferta alguma coisa? Não usa. Não estou falando aqui que você tem que usar os produtos do banco. Eu estou te dando possíveis causas que o banco ele olhou para você e não aumenta mais o seu limite. Pode ser porque ele quer que você movimente mais essa conta. Vou dar um exemplo aqui. O Itaú. O Itaú ele tem 3 segmentos de contas. Tem a conta varejo, conta Uniclass e conta Personalité. A conta Personalité é uma conta de alta renda. Então o cliente Itaú ideal para o Itaú seria aquele cliente que tem investimentos, que tem ali utilizações de produtos bancários, previdência, entre outras coisas. Então, se esse cliente não utiliza nada disso, ele é um cliente básico para o banco. Então não é o cliente ideal. Então pode ser que em algum momento esse cliente fique travado, porque o banco vai priorizar os clientes que são mais rentáveis para ele. Esse cartão aqui não tem anuidade, não tem taxa e ainda te paga para usar. Sem OF, sem taxas e sem aquele spread escondido. Esse cartão é o da OKEx-Pay, da 4ª maior corretora cripto do mundo. Você pode usar no Brasil normalmente e no exterior melhor ainda. Ganha até 5% de cashback, não paga taxas escondidas, não reporta suas compras e o dinheiro parado ainda rende em dólar digital. Sem dúvida é o melhor cartão cripto do mercado atualmente. Vou deixar o link com bônus na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Para de ficar pagando taxas absurdas e escolha um cartão bom de verdade. Agora, se você está numa conta varejo, é esperado que uma pessoa que está na conta varejo ela não utilize muitos dos produtos, porque é uma pessoa de baixa renda, é uma pessoa que está organizando a sua vida financeira e às vezes prefere o serviço gratuito. Agora você vai para um segmento alta renda, já é outra coisa. Então cada um precisa analisar o seu próprio histórico e ver a realidade, em que conta você está segmentado, qual é o perfil de cliente para essa conta, qual banco, qual o momento que você está, para assim você saber se de fato o banco está sendo injusto com você ou não. Então pode ser que você está nesse relacionamento básico e talvez você vai ter que dar alguma aquecida nele. Mas é o que eu sempre sugiro. Se você vai utilizar um serviço de banco, use serviços que você já utilizaria em outra instituição ou que faça algum sentido para você. Vai ficar contratando seguros que não servem para nada ou contratar algo que você só fez ali para ter relacionamento, isso não vale a pena. Outra característica de cliente de relacionamento básico é o tratamento como conta digital. Ele acha que é o bancão, o banco tradicional, é igual conta digital. Ele quer tudo de graça. Ele não quer pagar nada. Pode ser um fator ali para o banco não ofertar mais para você. Por exemplo, cartões sem anuidade são cartões que eles têm um limite menor para um banco tradicional. Então, se você tem ali um cartão que ele é totalmente 0,800, esse cartão vai ter uma trava. Vou dar um exemplo aqui, o Itaú Platinum. O Itaú Platinum é um cartão sem anuidade do Itaú. Tem a opção com pontos que tem anuidade, mas o mais comum é sem anuidade. Esse cartão, ele vai ter, você consegue ter limites mais altos, mas ele vai ter uma trava. Ele não vai ter, você não vai ver uma pessoa com cartão Itaú Platinum de 150 mil de limite. Eu já vi de 100 mil aqui nos comentários. Eu mesmo tenho 60 mil de limite no Itaú Platinum. É um cartão sem anuidade básico. Mas já é excelente, isso já é perfeito. Mas tem cartões, por exemplo, de bancos que não vai passar de 10 mil, de 8 mil de limite. Pode acontecer. Então, para você romper determinadas travas, você vai ter que buscar cartões elitizados, que são aqueles cartões que já vão ter limites maiores. Eu vou dar um exemplo aqui do Nubank. Você não vai achar um cartão do Nubank ali comum que vai ter um limite de 50 mil reais. Você não vai achar. Você vai achar cartões de no máximo ali 25, 30 mil, que já é excelente. Mas são raríssimos os casos. A maior parte dos clientes do Nubank tem limites até 3.500 reais. A partir daí é aqueles clientes que romperam a bolha. Assim também seguem contas digitais. Você vai pegar um cartão, por exemplo, um cartão mais segmentado, que o limite dele vai ter uma trava. Então, para você buscar um cartão de limite maior, você vai ter que buscar, às vezes, um cartão com anuidade ou um cartão que vai te exigir mais gastos. Então, querendo ou não, você já está saindo do seu padrão. É um cartão que não é para o seu perfil. O cartão que é para o seu perfil é aquele que você, no seu dia a dia, nos seus próprios gastos do dia a dia, você já tem isenção de anuidade. Agora, você quer um cartão que
ele vai te dar muitos benefícios ou mais pontos, você já vai ter que dar um passo maior do que a sua perna. E aí vai acabar entrando nessa parte aqui. Você vai ter que sair do cliente básico para o cliente que vai trazer rentabilidade para o banco. Então, às vezes você está nesse impasse. Você já tem o seu limite máximo pelo seu perfil, só que para você romper, você teria que mudar ali o cartão para um segmento que já vai te liberar mais limite, porém, ele já vai ter custos que você não teria com os outros. Então, você tem que avaliar toda essa questão. Também não fazer investimentos na instituição. E aqui eu fui um pouco mais tocar na ferida, porque é o que acontece. Muitas vezes a pessoa ela deixa de investir no banco dela tradicional, ali que vai liberar mais limite, por conta de 5% do CDI, que no total, sabe quanto que é? 0,58% ao ano. Ou seja, por causa de 0,5% ao ano, que vamos supor, a cada R$1.000 que você tem aplicado, você ganharia R$5. Então, por causa de R$5 a mais na sua rentabilidade, a cada R$1.000 que você coloca, você deixa de colocar em um bancão. Porque hoje os bancões, o Santander tem as reservas, que é 100% do CDI, o Itaú tem os cofrinhos, que é 100% do CDI, o Banco do Brasil também tem ali uma opção de 100% do CDI, entre outros bancos vão ter essa opção. Aí você vai lá e fica naquela conta digital que não libera crédito para ninguém praticamente, porque lá rende 105% do CDI. Nossa, mudou a vida da pessoa. A pessoa ficou rica por causa de R$5. E aí ela fica travada na instituição e aí fica lá, tentando, quebrando perna no banco tradicional e esquece o dinheiro que está lá na conta digital. Migra esse dinheiro para esse banco. Começa a mostrar que você é investidor. Isso troca o seu perfil de cliente básico para cliente investidor. Cliente que já tem uma saúde financeira melhor. Investimento tem muita ligação com crédito, porque o banco ele vê o investimento como uma garantia para o crédito. Então, se você migrando esses investimentos, você consegue também sair daquele cliente básico para o cliente rentável, que é o cliente que o banco vai utilizar desse investimento para reemprestar para outras pessoas. Ou seja, você vai ser um cliente e vai gerar lucro para esse banco. Então, uma coisa simples, você não precisa contratar nada do banco, só trazer seus investimentos. Começa a fazer alguma coisa. Querendo ou não, as contas digitais elas estragaram o relacionamento bancário, principalmente em grandes bancos. E o quinto ponto que eu estou trazendo aqui, um extra para você, é o cliente precoce. É aquela pessoa que ela acha que relacionamento bancário é igual miojo, em 3 minutos já resolve tudo. Não é assim. Você precisa de tempo. Relacionamento bancário já estamos falando, relacionamento, que a gente fala sobre relacionamento, até pensando na vida pessoal, é algo duradouro, é algo mais longo. Não é algo de um mês. Um mês não é relacionamento. De médio a longo prazo. Eu vejo pessoas aqui que elas colocam as coisas em prática, em um mês ela já quer que o banco libera tudo. Não, não é assim. Principalmente dependendo do seu histórico. Então, o que eu sugiro geralmente, o que eu faço, eu testo pelo menos 3 meses. Isso já é ser muito rápido, tá? Pro meu perfil, eu uso 3 meses, porque eu já tenho um perfil de crédito bom. Eu nunca atrasei conta, coisa do tipo. Tenho limites altos em outros bancos. Então, no meu caso, 3 meses funciona. Mas, para a maior parte dos casos, seria interessante até 6 meses. Porque às vezes você precisa comprovar várias coisas para o banco. O banco ele quer avaliar se você é um bom pagador, se você vai utilizar ali a conta da forma correta, se você não vai exagerar no uso do crédito. Então, pelo menos, Itaú, Santander, Bradesco, 6 meses você testa. Se em 6 meses não acontecer nada, aí sim você troca para outra instituição financeira. Mas não adianta você esperar pouco tempo e você querer muito resultado. Esse é o problema das pessoas, elas querem resultados em pouco tempo. Isso para várias coisas, ela quer que o investimento renda rápido, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ficar milionária rapidamente. Ela quer emagrecer rapidamente, ela quer mudar a condição dela rapidamente, e não é assim. Esquece essa onda aí de tudo ser rápido, informação tem que ser rápida, tudo tem que ser rápido. No caso do relacionamento bancário, você tem que ter calma, porque crédito tem relação com confiança. Se o banco não confia em você, você não tem crédito. Então, lógico que existem exceções de crédito, pessoas que às vezes ela nem tem um histórico tão bom e conseguem, mas não dá para seguir como regra, porque no seu caso não vai funcionar. Você já fez de tudo, você está pagando tudo em dia, não tem crédito, então pode ser um desses pontos que você está falhando. Então deixa aqui nos comentários se você está falhando em algum desses pontos, ou se você já fez tudo isso aqui que eu estou falando e mesmo assim não conseguiu nada. Pode acontecer, e aí eu te adianto, se você esperou esses 6 meses e não aconteceu nada de fato, possivelmente esse banco não serve para você. Seria bom você testar outra possibilidade de banco. E por falar nessa questão de comentários comunidade, eu quero aproveitar esse momento e cumprimentar e agradecer os novos membros do canal que entraram nessa última semana. O @WilliamDouglas6771 e o
Edu M. Pedroso. Muito obrigado por vocês fazerem parte da nossa comunidade de membros e por apoiar o nosso projeto. E aproveitando, quero convidar você a se tornar um membro do nosso canal. Do lado do botão de se inscreva tem um botão Seja Membro. Você clicando nele, você vai fazer parte da nossa comunidade de membros, vai ter acesso a vários benefícios. Você pode acessar vídeos exclusivos com estratégias avançadas aqui só para membros. Para membros Legends, você tem um grupo de membros que você pode conversar com outros membros. Tem um grupo de alerta de promoções de passagens baratíssimas, promoções de cartões, milhas e pontos. Acesso direto a uma consultora da Porto Bank para te auxiliar no relacionamento bancário dentro da instituição financeira. Também descontos especiais, entre outros benefícios. Então venha fazer parte. Vai ser um prazer ter você como membro do nosso canal. E na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial. Lá tem as melhores campanhas de aprovação do momento, então você quer ser aprovado com facilidade em um cartão de crédito, eu sempre deixo a melhor lista para vocês. São os momentos que os bancos estão investindo muito em marketing, então é aquele momento que ele flexibiliza a análise de crédito. E também tem o link do nosso e-book, vou deixar diretamente para você na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado. Nesse e-book eu ensino todas as estratégias do básico ao avançado para você dominar o mercado de crédito. Se você gostou das dicas desse vídeo? Lá tem muito mais dicas para você, desde negativado até você que está tentando crédito, já tem um bom relacionamento, mas ainda não consegue aquele aumento de limite. E como estamos falando sobre estratégias, eu vou deixar dois vídeos bem legais aqui para você na tela. O primeiro deles, te mostrando uma estratégia avançada para você recomeçar o seu histórico de crédito e aí poder corrigir aquelas cagadas do passado. E o segundo vídeo, uma reflexão de vida, um pouco fora do tema do nosso canal, mas muito importante, te mostrando como pagar a dívida mais perigosa de todas e que todos já nascem com ela. E já ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.